Diana, em algum momento, lá, acho que foi no início agora desse segundo momento, você falou das três âncoras, das três principais âncoras para meditação. Você falou que uma é respiração. Quais são as outras duas na tua prática? Sim, então, respiração é a primeira, né? Aí a segunda é visualização. Então, é uma técnica, são técnicas, são várias técnicas, né? Mas é uma visualização, pode ser de um objeto. Então, normalmente a gente recomenda, né, na yoga, na meditação, é recomendado ou uma vela, ou um cristal, ou um yantra, ou mandalas, né? Yantras são como se fossem mandalas, mas são normalmente mais quadrados, assim, tem um desenho específico, que é como se fosse uma foto do macrocosmo, né? Embutido num formato microcosmo. Então, você olha para essa imagem, ou uma mandala, ou uma vela, um cristal, ou uma flor, algo que te remete a algo positivo, e fica observando, então, a chama da vela, ou aquele desenho. E aquilo é a sua âncora para não se perder nos pensamentos, porque todo o objetivo, né, de toda meditação é você observar, no caso, ou a sua respiração, né, observando os pensamentos que vêm e que vão, ou essa imagem, para não entrar nos pensamentos, para não se envolver a ponto de se perder do seu estado de presença e estar sempre perdido nesses pensamentos, porque os pensamentos, né, eles nos levam a emoções e que viram sentimentos. Então, primeiro, brota o pensamento, aí brota do pensamento, pode vir uma emoção de raiva. Aí, se você fica remoendo aquele pensamento que te gerou uma raiva, e você não tem como resolver isso, porque normalmente a gente está remoendo aqui, né? Só no nosso campo mental, aquilo vai virar uma emoção que vai para a corrente sanguínea e vira um sentimento. E muitas vezes o sentimento de raiva pode virar um sentimento de a emoção de raiva pode virar um sentimento de tristeza. Então, emoção e sentimento não são a mesma coisa. Nesse caso, né? A gente vai então do pensamento para a emoção que libera na corrente sanguínea e para o sentimento. E daí vira um looping, né? Aí aquele sentimento faz vir um outro pensamento. E a gente tem 60, 80 mil pensamentos por dia. E desses 60 a 80 mil pensamentos por dia, quase 90%, 89% são negativos, repetitivos e destrutivos. Então, se a gente se perde nos nossos pensamentos, a gente vai estar quase 90% nesse ciclo vicioso, negativo, destrutivo e repetitivo. E se a gente começasse a observar, inclusive tem uma prática que eu peço para os meus alunos anotarem, né, fazer um diário. Se você observar por uma semana, seja 3 dias, quais são os tipos de pensamento que te visitam, quais são os tipos de pessoas que te visitam, quais são as pessoas, quais são as emoções e os sentimentos, você vai ficar estarrecido, assustado, quanto são os mesmos tipos de pensamento, quase, as mesmas pessoas, as mesmas emoções e os mesmos sentimentos. Então, cada um tem uma frequência, tem um padrão. E daí você vai observar com essa técnica. E a terceira âncora é a recitação de mantras. Então, temos a respiração, a visualização e a recitação de mantras. E a recitação de mantras, ela pode ser os mantras em sânscrito, né? Uma frase com algum significado, ou pode ser na nossa língua natal. Ah, eu não posso mantrar em inglês, que não é minha língua natal? Pode, mas conforme eu aprendi na Índia, né, o ideal seria em sânscrito, não sendo em sânscrito na sua língua natal. Isso teria um pouquinho mais, vamos dizer assim, de poder, de força. Não é poder a palavra, é força para você. Enfim, para suas células que entendem melhor, né, a sua língua natal nessa existência, pelo menos. Porém, o sânscrito ele tem um poder a mais, vamos dizer assim, um Master Blaster Plus, porque o sânscrito é uma língua que é falada, né, desde, sei lá, é datada 5, 10 mil anos, mas não dá para saber, provavelmente seja mais. E ela carrega em si a vibração daquilo que realmente significa a palavra. Então, um exemplo que eu gosto de dar, que eu vou usar o seu nome. Shanti significa paz, né? É paz. E por que é Shanti em sânscrito? Porque os yogis, né, os mestres, os gurus, naquela época, as pessoas, os seres humanos que viviam, eles tinham mais proximidade com o invisível, o mundo invisível, né? Então, eles percebiam a vibração, eles viam, ouviam, sentiam a vibração do que realmente significa aquilo. Então, paz tinha um som.
uma vibração. E se fosse transcrever em palavras, como foi depois no sânscrito, teria Shanti. É como se essa vibração ouvida, percebida e vista da energia da palavra paz teria esse som. Então, seria o mais fiel ao significado, né? É a vibração pura daquilo que significa. Então, seria uma explicação. O sânscrito é tão poderoso. E voltando um pouquinho que eu lembrei agora, que eu não expliquei da visualização, que eu acho importante trazer isso, a visualização pode também ser feita de olhos fechados, porque eu falei só dos objetos que a gente pode ver, né? Mas a visualização ela também pode ser mental. Então, você visualizar a chama de uma vela, por exemplo, no centro do seu crânio. Ou você visualizar uma meditação guiada. Imagina você caminhando numa grama. Então, sente a grama. Imagina você se sentando sob uma árvore, uma sombra fresca, né, num dia de sol. Então, dá para ser uma visualização guiada, dá para ser uma visualização que você imagina, e dá para ser uma visualização, por exemplo, da chama de uma vela, ou de um cristal, ou de algum objeto. Tão poderoso quanto se não mais do que de olhos abertos. Assim como o mantra. O mantra ele pode ser cantado, ele pode ser recitado, ele pode ser gritado, né? Falado alto, no caso, pode ser sussurrado e pode ser pensado. E o mental, o pensado, ele tem mais força ainda de fazer com efetivação aquilo que ele é. O que significa? Mantra significa aquilo que protege a mente. Existem outros significados, né? Mas o que eu gosto de usar é aquilo que protege a mente. Protege a mente de pensamentos intrusos, de pensamentos negativos, de pensamentos repetitivos, de pensamentos destrutivos. Então, você mantrar e estar presente na âncora do mantra faz com que você não se engaje nos pensamentos, nas histórias que os pensamentos tentam nos arrastar, nos envolver e identificar. Eu tenho que... E o pensamento, a natureza dos pensamentos, eles são linkados, né? Eles são linkados um no outro. Então, você pensa um, que já vem outro, que já vem outro, que já vem outro. Então, nossa, eu lembrei que eu tenho que comprar um negócio no mercado. Nossa, eu lembrei que tenho que buscar meu filho na escola. Nossa, eu lembrei que eu não comprei a lancheira. Nossa, eu lembrei que ontem ele reclamou da minha comida. E assim vai. Enfim, estou trazendo exemplos aqui, mas pode ser prazo de entrega, pode ser uma tristeza de algum relacionamento, pode ser uma ansiedade pelo futuro. Os pensamentos, então, eles estão linkados a isso. E a meditação, seja ela na âncora da respiração, da visualização ou da recitação, ela tem esse objetivo, proteger a mente de não se envolver com esses pensamentos. E com isso, os pensamentos, eles estão assim, né? Então, os pensamentos estão aqui, linkados um no outro, eles estão grudadinhos, passando aqui, é uma frequência. Então, de acordo com a frequência que você vibra, eles estão passando. Então, se eu estou com medo, vão ser pensamentos que vão me levar a ter medo. Se eu estou com raiva, vão ser pensamentos que vão me lembrar de situações com raiva. Então, vão vir. Se eu estou alegre, vão ser pensamentos mais alegres. Então, vão vir os pensamentos linkados. E o que vai fazer? Aqui uma linha essencial. O que vamos fazer? A meditação vai fazer assim, ó. Nossa, eu estou conseguindo observar esse pensamento aqui, ó. Tá bom, eu estou te vendo, mas eu não vou entrar no seu vagão agora, eu não vou me envolver nesse pensamento. Aí o que ele faz? Ele deslinka desse e se afasta um pouquinho. Aí fica mais fácil de ver o próximo. Nossa, eu tô vendo, é preocupação com, sei lá, dinheiro. Aí esse, é preocupação com meus filhos. Nossa, eu tô vendo. Aí eles vão se espaçando. Aí o que acontece? A gente não vai deixar de ter pensamento, que normalmente todo mundo tem essa, né? Eu vou meditar, não vou mais ter pensamento. Não, você vai continuar tendo pensamento, como todo mundo, inclusive eu tenho, que não são meus, né? É uma frequência, é uma faixa vibracional que eu estou vibrando e que eu estou me identificando com aqueles pensamentos que estão borbulhando ali. E que existe essa pensamentosfera, né? Onde todo mundo tem pensamentos parecidos, vamos dizer assim. Só muda um pouquinho o endereço, um pouquinho o medo, um pouquinho... Enfim. Mas o que acontece? Quando você começa a meditar, eles começam a se afastar, se afastar, se afastar. E quanto maior a lacuna entre um pensamento e outro, maior a chance de eu transcender essa faixa dos pensamentos. Então, eu transcendo. Então, a minha consciência que estava aqui presa nessa vibração, ela passa, ela transcende essa vibração, essa faixa vibratória. Porque eu encontrei uma lacuna, umas janelas entre os pensamentos. Transcendeu, você não tem mais pensamento. Por quê? Não é você que não tem mais pensamento, é essa faixa vibratória que você adentrou, que é do silêncio.
Então, você vai ter aquele famoso apagão, que parece que não sabe se dormiu, pescou ou se transcendeu. Normalmente, quando você ficar na dúvida, é porque você transcendeu. Mesmo que roncou, mesmo que você pode ter se transcendido, porque meu marido ronca muito, né, na transcendência. Eu falo, meu, não é possível, você estava dormindo. Ele, não, mas eu estava ouvindo tudo de fundo. Estava ouvindo mantra e não sei o quê. Então a gente brinca, né? Às vezes eu também dou umas roncadas. Então, Legal. Que bacana. Ótimas dicas aí, ótimas dicas.